Mas queria falar de uma palavra hoje, muito importante, falando assim, as marcas do sangue de Cristo. Amém, amados? É uma palavra assim de vitória, uma palavra de proteção, uma palavra profética para as nossas vidas, tá certo? Queria que você abrisse ali em Êxodo, capítulo 12, do versículo 12 até o 14. Como é importante a gente compartilhar a palavra de Deus, né? A gente ouvir a voz de Deus, tomar posse do que a palavra tem para as nossas vidas. E essa palavra aqui é como se fosse uma voz profética de Deus, para a gente tomar uma posição. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será memorial, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É um texto que está inserido aqui, a 10ª praga de que Deus enviou sobre Faraó e sobre o Egito. Então Deus já tinha enviado 9 pragas para o Egito e contra Faraó, e o coração de Faraó ainda estava duro. Ele não queria liberar o povo de Deus estava ali como escravo, para irem adorar o Senhor no monte. E então o Senhor enviou a 10ª praga, aqui como um juízo de Deus. Isso, né, depois de 430 anos do povo de Israel estar vivendo no Egito como escravo, no cativeiro, servindo a Faraó, ali com opressão, com sofrimento, com injustiça, uma situação assim de desprezo, de desgosto, de vergonha. Eu creio assim, vendo essa palavra, a gente olhando as famílias, o pai olhando nos olhos do filho e não podendo fazer nada, vendo a tristeza no olho do filho, o filho olhando para o pai e vendo o sofrimento, a dor nos olhos do pai, né? Uma situação dificílima, angústia, nenhuma esperança, né? Todo aquele tempo sem poder adorar a Deus, sem poder se reunir como família, sendo perseguidos, sendo odiados pelos soldados de Faraó, e essa situação, Deus trouxe Deus trouxe a ordem a essa situação, porque o sofrimento nas nossas vidas, e serve assim como uma aplicação para nós, ele pode passar por um tempo. Eles tinham uma promessa de Deus, eles tinham uma aliança com Deus, e eles estavam sendo oprimidos ali não por Faraó, mas por Satanás, que estava sendo representado pela figura de Faraó. Isso porque tudo que o diabo quer é nos oprimir, na verdade, é trazer opressão, trazer destruição, trazer desgosto para as nossas vidas, e ele trabalha 24 horas por dia para fazer isso, para destruir as famílias, para tocar na nossa autoimagem, para não deixar a gente avançar, para roubar os nossos sonhos, para a gente desistir, para a gente não desenvolver um ministério. Então o diabo trabalha dia e noite, incansavelmente, para fazer isso. Igual ele fez aqui com o povo de Deus, com o povo de Israel, naquela época em que o povo esteve como escravo no Egito. Mas eu queria voltar para aqui no Êxodo 6, do versículo 5 a 8,
que Deus ouviu os gemidos, o choro, a dor do povo de Israel. Deus está atento a todas as coisas, sabe, queridos? Nada passa desapercebido diante de Deus. Ele viu, olha aqui no versículo 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Deus está lembrando da aliança que ele tinha com o seu povo. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então Deus disse: olha, eu vou julgar o Egito, eu vou julgar as autoridades que estão no Egito. Deus é um Deus que julga as nações, e está chegando um tempo de Deus trazer juízo e julgamento sobre algumas nações, as nações idólatras, as nações que não temem a Deus, as nações corruptas. Assim como Deus julga as nações, Ele julga os governantes. Nenhum governante que governa com injustiça vai passar assim, o governo que ele faz não vai deixar de prestar conta para Deus, porque Deus colocará a mão sobre ele. E ele ainda diz aqui no versículo 7: tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão, porque eu sou o Senhor. Então, mesmo diante daquela luta ali no Egito, naquela servidão, sendo maltratado, sendo perseguido, eles tinham uma promessa de Deus. Deus, olha, eu me lembrei da minha aliança. Existe um povo que eu amo, existe um povo que os meus olhos estão sobre ele. Sabe qual é o povo que está debaixo do amor de Deus? A igreja. Eu e você estamos debaixo do amor de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Vocês entenderam? Aonde você for, você está debaixo do cuidado de Deus, debaixo do amor de Deus. Então o Senhor prometeu livrar a Israel do jugo do Egito. E aqui no versículo 13, é muito importante essa palavra que a gente está compartilhando aqui, sabe, queridos? Que é com uma palavra assim uma palavra de contra-ataque. Ao nós declararmos essa palavra aqui, ao compartilharmos essa palavra, eu quero que você tome posse disso, nós estamos contra-atacando, nós estamos tomando uma posição, nós estamos tomando uma atitude, e nós estamos dizendo: olha, o inimigo, ele não vai prevalecer, porque eu sou do Senhor, eu sou propriedade exclusiva de Jesus, as marcas do Cordeiro estão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Então é uma palavra que nos encoraja a prosseguir aonde Deus quer nos levar, mas é uma palavra de contra-ataque. Nós precisamos, muitas e muitas vezes nas nossas vidas, de tomar uma posição de contra-ataque. Uma situação para contra-atacarmos o inimigo é a nossa vida consagrada a Deus. Outra delas é nós termos uma vida de oração, de conhecer a Deus pela palavra, quer dizer, de meditação na palavra de Deus. Uma outra é de nós orarmos no Espírito, orarmos em línguas. A Bíblia diz isso, que ela traz edificação para as nossas vidas, e ela é uma oração de contra-ataque mesmo. Mas quando a gente fala uma palavra de que o inimigo está derrotado, de que Deus ele vai ter com Deus, de que o Senhor Jesus já o venceu, é uma palavra de contra-ataque. E aqui no versículo 13, que é o título da mensagem: o sangue vos será por sinal.